Segue em Brasília para falar sobre o projeto de lei antifacção, que gera muito embate, muita polêmica. O governo não está satisfeito, a oposição também não está satisfeita. Votação de algum texto só deve ficar para a semana que vem, né, Samantha Klein? Boa tarde. Boa tarde. Olha, e conversando com os líderes, Carol e Fernando, o que a gente ouve aqui é que sim, esse texto será votado mesmo na terça-feira e que a meta é alcançar um consenso, ainda que ontem a gente tenha visto tudo menos a falta de consenso. Isso, inclusive, ali a gente tinha uma oposição de líderes de todas as colorações, seja da esquerda, da direita, do centro, falando que era necessário mais tempo, uma melhor avaliação e o governo apontando ali erros neste quarto relatório. Implementado, colocado no sistema da Câmara dos Deputados pelo relator Guilherme Derrite. Hoje, numa reunião aí com os ministros, o presidente Lula pediu mais empenho deles, já que foram os governadores que articularam junto com as bancadas a aprovação aí de textos de seu interesse, e o objetivo agora é que os ministros estejam na ponta de negociação, justamente para conversar também com os parlamentares sobre a PEC da segurança e o projeto de lei antifacção. Em meio a essas mudanças todas feitas no texto, o presidente afirmou durante essa reunião mais cedo que está preocupado com a votação de um projeto que venha a enfraquecer a Polícia Federal, ainda que tenham ocorrido recuos muito importantes na questão de esvaziamento das competências da Polícia Federal, aquilo que estava lá nas primeiras versões do relatório, ainda há dúvidas muito grandes e relevantes com relação ao financiamento da ação da Polícia Federal, destacando aí os fundos que são alimentados pelas apreensões que vêm justamente do tráfico de drogas e da ação de organizações criminosas. Então, o que é a ideia agora? É insistir num debate sobre segurança pública, esse que aí a gente sempre vê como o principal problema do atual governo, e também emplacar um assunto que normalmente é uma pauta da direita. Já a direita, por sua vez, quer retomar a dianteira deste debate. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou ali no comecinho da tarde que o empenho dos ex-governadores junto a bancadas ajuda até a destravar as negociações. Então o presidente queria ouvir sobre isso e pediu o empenho dos governadores também para sensibilizar o Congresso, a gente aprovar isso para nos dar mais instrumentos de fazer esse enfrentamento conjunto com os estados. Os ministros, claro, são governadores, têm relação com os deputados das suas bancadas, conversam, então acho que isso também nos ajuda muito na articulação lá dentro do Congresso. O governo também tem pressa para a votação desse projeto. O que é a ideia? Justamente uma votação de fato na próxima terça-feira. A pressa é naquele balanço, naquele equilíbrio, Carol. É justamente não ter uma pressa tão rápida a ponto de desidratar e terminar com o projeto que foi enviado pelo Executivo para a Câmara dos Deputados em relação às facções, mas também não se demorar muito a fim de trazer aí mais prejuízos para o governo, justamente com um período em que se poderia trazer um desgaste para a segurança pública, e até em meio à última pesquisa aí que mostra que o governo não se sai muito bem, acabou perdendo aí uma parte do apoio depois da mega operação no Rio de Janeiro. Por parte ainda do governo, o Ministério da Justiça não vai dessa vez se manifestar sobre o último relatório de Guilherme Derrite, ainda que fontes próximas, que integram aí o Ministério da Justiça, falem em um relatório aí com muitos problemas, mas oficialmente não se vai falar, pelo menos não neste momento. A oposição, por sua vez, está afirmando que o texto de Derrite é bom, ou seja, também tem aquela parte de elogiar Guilherme Derrite, mas a oposição quer mais. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, por exemplo, fala em retomar aquele ponto de equiparação das facções a grupos terroristas e também em armar as guardas municipais. A modernizar o Estado, integrar as forças policiais todas, valorizando todas as polícias
E acho que isso tudo é consenso para todos. E aquilo que não for consenso, por exemplo, nós entendemos que ao transformar esses criminosos em grupos terroristas, que isso pode haver cooperação internacional de inteligência e de outras coisas, porque se o crime é internacional, se os criminosos têm inteligência e cooperação internacional para praticar o crime, por que o Estado não poderia ter? Então, assim, mas se isso não for consenso, porque a esquerda vê com muita dificuldade, igual nós olhamos a segurança pública, a gente vota no destaque e decidimos o que é melhor para o Brasil. Bom, ontem governadores da direita pediram um prazo maior de 30 dias para análise do texto, mas esse pleito de fato não deve ser aceito, até porque Hugo Mota, presidente da Câmara, já disse que a intenção é sim votar semana que vem, na terça-feira, em uma pauta única. Inclusive a reunião de líderes de hoje foi cancelada, transferida para terça-feira que vem. Os governadores, o que eles querem, esses da oposição? Mais tempo para atacar Lula, desidratar o projeto do governo federal e retomar a dianteira em relação ao tema da segurança pública. Inclusive, o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, falou hoje com a imprensa e ele afirmou que seria necessário ter um diálogo por mais tempo, por isso essa solicitação dos 30 dias, mas ela deverá ser realmente desconsiderada aqui pelo parlamento. Com vocês.